Hello, pessoas! Bora pro nosso cafezinho terapia de hoje? Vamos falar de oração hoje? Quero falar de uma experiência que eu tive com Deus essas semanas e o que Ele vem falado ao meu coração. Eu sempre falo aqui que eu vejo muito Deus nos detalhes. Eu vejo muito Deus no cotidiano, eu vejo muito Deus no ordinário, no dia a dia. E eu acho que é assim que a maioria deveria ver o Senhor. Porque às vezes você está esperando enxergar Deus só nas coisas extraordinárias, só nas coisas sobrenaturais demais. Deus, ele é e está nas coisas sobrenaturais. Ele é extraordinário. Aconteceram coisas comigo que se eu falasse aqui ninguém acreditaria também. Mas Deus, ele não se limita a isso. Reconhecemos sim a grandiosidade do Senhor. O Senhor, ele é grande, ele é forte, onipresente, onipotente, onisciente. Tudo ele pode, nada para ele é impossível. Mas a gente esquece que o Senhor é um Deus de detalhes. Esquecemos que o Senhor é um Deus que se encontra conosco no dia a dia. Todos os dias. A gente se esquece que Deus, ele também fala no silêncio. Deus também fala no não. E às vezes a gente espera coisas grandes demais, sendo que Deus quer te falar através de uma coisa pequena. Eu tenho vídeos aqui que eu já falei que o Senhor falou comigo através de coisas ordinárias. Através de uma xícara, Deus falou comigo. Através de uma leitura, Deus falou comigo. Através da minha mãe, Deus já falou comigo. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria que você parasse para pensar é: Deus, ele é tudo, ele está em tudo, literalmente em tudo. Não espere só coisas sobrenaturais. Às vezes Deus quer que você veja ele nos detalhes. E passando pro ponto da oração. Às vezes a gente ora, e não tem respostas, né? Eu também já passei por isso. Só que esquecemos também que oração é uma coisa de rotina. Oração, às vezes as pessoas confundem muito com oração é uma coisa muito acima de mim, como se você tivesse só que falar palavras bonitas e tudo. Gente, oração é apenas você conversar com Deus. Só. Apenas isso. Eu vou gravar até um vídeo aqui falando sobre a oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Mas vamos deixar para outro vídeo, não para esse. Mas falando em si da oração. O que é oração? É você sentar e conversar com Deus. É igual a gente tá aqui, ó, sentando, tomando um cafezinho, batendo um papo. É assim que se ora com Deus também. É quando você ajoelha, fecha os olhos e começa a conversar com Deus. Quando você desabafa com Deus, Ele quer te ver conversar com Ele. Quando a palavra fala que Jesus, Ele ensina, entra pro seu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore. E o teu Pai, que está lá no céu, vai te ver. Gente, Deus, Ele te ouve o tempo todo. Por isso que você tem que conversar com o Senhor o tempo todo. Quando é esse momento de oração que Jesus fala, Jesus não fala, o Senhor quer te ouvir. Seu Pai que está no céu quer te ouvir. Não. Jesus fala, o seu Pai quer te ver. Porque é o momento que você vai tirar ali, exclusivo pro Senhor. Ele quer te ver. Então Deus, Ele não quer apenas te ouvir. Ele quer te ver. Como que Deus vai te ver se você tá ocupado o tempo todo, se você tá fazendo as coisas o tempo todo e não tira o tempo pra Ele? Eu converso com Deus o tempo todo, gente. O tempo todo. Eu nem lembro mais como que é viver sem conversar com Deus em algum momento do dia. E assim, são coisas bobas. Às vezes eu tô aqui trabalhando e eu olho assim, eu falo, nossa Senhor, olha isso daqui que não sei o que, tal, isso daqui ficou incrível. Aí às vezes vem alguma coisa na minha memória que eu tava precisando muito. Aí eu olho assim, nossa, obrigada, Espírito Santo. Eu tava precisando lembrar disso. Muito obrigada. Então assim, quando você começa a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, você não consegue viver sem Ele mais. É impossível. Daphne, eu não sei orar. Senta na sua cama e chama por Jesus. Fala, Jesus, senta aqui. Deixa eu conversar com o Senhor. Deixa eu desabafar uma coisa com o Senhor. Me aconteceu isso, isso e isso. Tô triste com isso, isso e isso. Eu não sei se isso que eu estou fazendo é certo. Aquela pessoa foi injusta comigo. Então, eu tô aqui pra desabafar. Tô abrindo meu coração com o Senhor. É só isso que Deus quer de você. Oração é isso. É você conversar com o Senhor. Você não precisa falar, altíssimo, grandíssimo, grandioso, onipotente. Você só precisa saber quem o Senhor é. Quando você sabe quem o Senhor é, você vai saber conversar com Ele. Entendem? E questão de resposta de oração. Gente, a oração, ela pode ser respondida em segundos
E ela pode ser respondida em dias, ela pode ser respondida em meses, em anos, ou ela pode nunca ser respondida. Tem todas essas possibilidades, sim. Mas uma coisa que eu tenho certeza pra vocês. Às vezes você ora tanto por uma coisa e não recebe resposta, mas você pode ter certeza que Deus te ouviu. Deus, ele recebe todas as orações que você faz. Tem muita gente que fala que, eu acho que Deus não me escuta, eu acho que Deus não me ouve, eu acho que Deus não me olha. Mas você pode ter certeza que a sua oração chegou no trono dele. Sua oração subiu aos céus. Quando você faz ela de coração, quando você reconhece a grandiosidade do Senhor, quando você reconhece com quem você está falando, você pode ter certeza que sua oração chegou a ele. Mas e se ela não for respondida? Você tem que ter discernimento espiritual para entender algumas coisas do Senhor. Tem coisas que o Senhor às vezes não responde e não vai explicar, mas ele quer que você confie. É difícil ser crente, é difícil ter fé, porque ter fé você não vai ver muita coisa na sua visão. Ter fé é você ter certeza de que já aconteceu, mesmo sem você ver. Isso é ter fé. Mas e se não acontecer alguma coisa que eu tanto pedi? Porque não era a vontade de Deus para você. A gente tem que entender isso também. Não é só porque a gente quer que Deus vai realizar. A palavra do Senhor fala que Deus ele nos dá tudo que a gente precisa, não tudo que a gente quer. E falando um pouco da experiência que eu tive com o Senhor essa semana com vocês, eu comecei um jejum específico. E nos primeiros dias foi muito difícil. Muita batalha espiritual. Difícil levantar para orar, porque eu estou levantando às madrugadas para orar. Muito difícil. E eu pedi muito reforço pro Senhor. Tem semanas que eu peço reforço pro Senhor, porque tem semanas que eu não tô conseguindo orar. E o Senhor, gente, Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão bom. Por isso que eu falo que Deus, ele tá nos detalhes. Ele responde sua oração nos detalhes. Conversando com uma amiga minha, que eu mandei mensagem pra ela, a gente conversando normal. Aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu entrei num grupo de mulheres, poucas mulheres, só tinha 6 mulheres. Ela falou assim, a gente tá levantando 3 horas da manhã, essa semana toda, de domingo a domingo pra orar. Você quer entrar? Aí eu olhei assim, falei assim, quero. Olha os convites, né? Antigamente eu aceitava uns convites, vamos sair, vamos. Vamos orar de madrugada? Vamos. Então, eu percebi na hora que era uma resposta de Deus pra mim? Não. Às vezes a gente não percebe na hora, mas depois eu percebi. Porque, gente, foi tão forte o que Deus fez nessas madrugadas, foi tão forte. Porque até a palavra dele fala que quem busca o Senhor de madrugada o encontra a favor dele. E no meu primeiro dia que eu entrei nesse grupo de oração, a líder do grupo, né, que começou, né, o movimento e tudo, a gente orou e ela falou assim, Daphne, você tá aqui no primeiro dia, você quer orar e tudo? E eu orei, né, por todas nós que estávamos lá. Orei por Deus sabe o que cada um precisa, o que cada um tem no coração. E quando eu terminei, ela começou a orar e ela começou a fazer uma oração de guerra mesmo, para guerrear, pro Senhor enviar os anjos dele para batalhar por nós, nossas batalhas espirituais. E no final ela falou, eu não sei porquê, mas eu senti de fazer uma oração de guerra aqui hoje. E eu tinha entrado, era na terça-feira. Terça pra quarta, se eu não me engano. Elas já tinham começado, eu entrei depois. Pra vocês verem, né? Eu pedi pro Senhor, tava muito difícil. Deus podia ter falado pra minha amiga me chamar antes? Poderia. Com certeza. Mas Deus tem o tempo certo pra tudo. E eu tenho certeza que Ele não me colocou antes porque Ele queria que eu reconhecesse esse favor dele na minha vida. Porque Deus, Ele quer que a gente reconheça quando é o favor dele. Pra gente nunca se esquecer dele, de tudo que Ele faz por nós. Nesse dia eu não consegui dormir logo depois da oração. Já era 4 horas da manhã, eu olhei no relógio, eu não consegui dormir. Deus começou a falar comigo. Deus me levou lá em Daniel, no jejum que ele fez, na oração que ele fez. E a história de Daniel fala que ele começou a orar e por 3 semanas ele ficou lá na oração dele, no luto dele, clamando, suplicando ao Senhor. E não vinha resposta. Passaram-se 3 semanas, 21 dias, e ele não tinha resposta do Senhor. Só que depois desses 21 dias, o anjo desceu, ele viu um anjo, o Gabriel, que falou com ele. E a primeira vez que Gabriel fala com ele, o primeiro versículo, assim, que chama a minha atenção em relação a esse propósito de Daniel, a oração dele, o anjo fala assim, assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora eu estou aqui para lhe dizer qual é essa ordem. Então, prestem atenção nas palavras que tem escrito na Bíblia, gente. O Espírito Santo me ensinou que quando eu fosse ler, era para eu prestar atenção nas palavras e meditar nas palavras. Então, olha só, assim que você começou a orar.
Então, no momento que ele começou, que ele abriu a boca, a oração já chegou na hora, instantaneamente no céu pro Senhor, no trono dele. Só que ele não foi respondido. Mais pra frente, vocês vão ver que ele falou desse período dele. É no capítulo 10 que ele fala: eu, Daniel, recebi uma visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante esse tempo não comi nada saboroso, não bebi vinho. Ele fez o jejum dele ali durante esse período. E mais pra baixo, o anjo ele vai falando: Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção tudo que eu vou lhe dizer. Mais para baixo ele continua: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento, se humilhar perante o seu Deus, seu pedido ele foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia, que é um principado do reino das trevas, porque sim, gente, existe o reino dos céus, mas também existe o reino das trevas. O mundo espiritual não é bagunça. E aqui fala que esse príncipe da Pérsia impediu ele de levar a mensagem. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes do reino dos céus, veio me ajudar e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Então, olha só para vocês verem a lição que Daniel nos ensina. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração dele chegou instantaneamente no céu. Deus ouviu a oração dele. Só que teve luta, teve batalha. O inimigo não queria com que Daniel recebesse a resposta do Senhor. E o que o Senhor fez? Mandou anjos da mais alta patência do céu para lutar por ele. Nossa, a gente fica até arrepiada de falar isso daqui pra vocês. Eu falo isso com muito temor mesmo, pra vocês entenderem o que acontece no mundo espiritual. Quando você ora, começa uma guerra, uma batalha espiritual. O bem contra o mal é o inimigo contra o Senhor, porque ele não quer que você receba a sua bênção, ele não quer que você receba respostas. Imagina se Daniel tivesse orado ali no primeiro dia, no segundo, no terceiro, falar: eu não tô recebendo resposta, então eu vou parar. Imagina! Se fosse assim, ele nunca teria recebido a resposta dele. Então, será que você não recebeu a resposta da sua oração porque você parou de falar com o Senhor? Será que você não recebeu a resposta da sua oração porque você simplesmente desistiu, achando que ele não iria te responder? Eu conheço pessoas que estão orando por anos por algo e ainda não receberam. E eu conheço também pessoas que oraram por anos, mais de 5 anos por algo, e receberam. Então, o tempo, gente, quem determina o tempo é o Senhor. A gente não sabe de nada. Nossa sabedoria é infinitamente menor do que a dele. Infinitamente menor. Daniel demorou a receber a resposta dele. Mas enquanto ele orava, o Senhor mandou anjos para guerrear por ele. Gente, a sua oração é combustível para o reino dos céus lutar por você. Existem anjos. A Bíblia fala que quem teme o Senhor, ele manda anjos para protegê-lo. Existem anjos. E às vezes, a falta da resposta da sua oração está na falta da sua persistência, está na falta da sua fé, está na falta da sua constância, está na falta da sua disciplina. Vão existir dias sim que a gente não vai querer orar, que a gente não vai querer ler a palavra, que a gente não vai querer fazer nada. Existem esses dias, existem. Mas a gente tem que fazer pelo menos o mínimo. Ontem mesmo foi um desses dias pra mim. Ontem eu não queria orar, eu não queria levantar da cama. Era um dia que eu queria ficar prostrada na cama o dia inteiro. E eu pedi pro Senhor, eu falei: Senhor, me dá forças hoje. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero nem ler a palavra do Senhor. Me dá força hoje pra vencer o dia de hoje. E eu li a palavra mesmo sem vontade. Eu falei com o Senhor mesmo sem vontade. Passei menos tempo do que eu gostaria, mas eu não deixei de estar lá. Gente, Deus, ele te visita todos os dias. Deus, ele espera te ver todos os dias. Mas se você não tem tempo pra ele, como que você espera receber uma resposta dele? Se você não persiste em estar ali no momento com ele, como que você quer viver experiências com ele? Sabe, às vezes você luta tanto por algo, mas esquece de coisas principais que te dão vida. Seu espírito precisa ser alimentado. Se você não tiver uma rotina espiritual, seu espírito morre. É através da sua rotina espiritual que você alimenta seu espírito. E a oração é um dos principais alimentos do seu espírito. Eu tenho tanta coisa pra falar de oração, só que esse vídeo eu só queria falar sobre isso. Só pra você persistir. Eu tive essa experiência com o Senhor. E essa oração de guerra que a líder teve no primeiro dia que eu entrei,
O Senhor falou comigo. E Ele me levou a esse entendimento. Que quando a gente começa, Deus, Ele ouve, mas existe guerra, existe batalha espiritual. E Deus, Ele manda os anjos dele guerrear por você. Só que a sua oração é o combustível deles. Se você para de orar, eles param de lutar por você. E aí você perde essa guerra. Não para de orar pelo seu milagre. Ora até você ter sua resposta. Ora sem cessar, o tempo todo. Conversa com Deus o tempo todo. Porque eu tenho certeza que Ele responde. Certeza. Pode ser com um não, inclusive. Pode ser a resposta que a gente não quer. Pode sim. A gente tem que estar atento para isso. A gente tem que ter essa percepção. Então, se você não sabe como orar, começa hoje só sentando e conversando com Jesus. Jesus, senta aqui. Eu quero conversar com o Senhor. Fala o que está acontecendo, desabafa. Deus, Ele já conhece o seu coração, mas Ele quer te ver. Ele quer ouvir você falar. Ele quer te ver você falar. Com certeza eu vou gravar outros vídeos sobre oração aqui no canal. Mas eu só queria contar um pouco dessa experiência que eu tive com vocês. Porque isso me serviu como fortaleza. Por eu ter começado um propósito, por eu ter começado uma oração que Deus sabe que tá sendo muito difícil. E Deus, Ele já me entregou o recado. Não para de orar. Ora. Sem cessar. Ora, mesmo você não vendo resultados. Ora, mesmo que tenha demora. Beijos!